Bem-vindo às aulas de projeto com CLP. Essa é a aula de exemplos de modelagem de rede Petri e modelagem Ladder também. Parte 2. Então a gente vai ver modelos, né, que a gente constrói em redes de Petri, uma daquelas ferramentas que a gente tem disponível aí para edição de redes de Petri, e fazer a modelagem de um sistema automático que depois pode ser então convertida para a linguagem de controle do CLP, que é a linguagem Ladder. Lembrando que na modelagem a gente utiliza então as redes de Petri lugar-transição, onde o lugar assume o estado do sistema, um sensor, né, externo do sistema, enquanto que a transição ela assume a ação, né, de executar, que é executada pelo sistema, e pode ter como saída aí nas ações aí os atuadores, né, as saídas externas em geral. Nessa modelagem, então, que a gente trata sempre com níveis de abstração, sempre do nível mais geral possível para níveis mais detalhados possíveis, né? Já preparando isso para a implementação do controlador lógico programável na linguagem Ladder. Então a gente vai utilizar para modelagem os places, né, que é simbolizado pela letra P, né, que pode dentro de um CLP estar fazendo a função tanto de uma entrada externa como um flag interno, e, né, ele sinaliza sempre o status ou o estado do sistema no momento. Enquanto que a transição ele vai ser utilizado para fazer as ações. Das ações a gente pode ter nessa transição aqui associadas, então, tipos de ações que a gente tem comumente no CLP, como o acionamento, o set de uma saída, o reset de uma saída, o start de um comutador, um temporizador, start de um comparador e assim por diante. Tá? E nessa notação que a gente faz aqui, né, a gente tem aqui o Z, que é o tempo, né, que vai ser utilizado quando a gente for fazer análise de desempenho. Então nem sempre ele vai ser colocado para trabalhar com essa conversão agora diretamente. Tá? Ele vai ser futuramente usado para análise de desempenho. O exemplo que a gente vai falar é sobre um exemplo de seleção de caixas. Tá? Então tem aqui um sistema aqui que vai ter então dois ciclos diferentes, né, que vão depender exclusivamente do tamanho dessa caixa que está aqui sendo colocada. Né, ela chega aqui, eu tenho um pistão para fazer essa função de empurrar, né, em volta para o estado. E aí, dependendo do tamanho dessa caixa, ela vai para essa esteira ou para essa esteira que está aqui. E aí eu tenho pistões específicos para fazer essa operação. Então, o funcionamento. Um dispositivo automático deve separar, né, um separador de caixas de dois tamanhos diferentes. Então, né, caixa de dois tamanhos diferentes. Composto por uma esteira que traz as caixas, né, ela fica continuamente rodando. É composta por 3 pistões pneumáticos, um para empurrar a caixa dessa esteira, né, que ela tem trabalho contínuo, para as caixas onde eu vou empurrar para cada esteira separada, que empurram as caixas, e por 2 esteiras que levarão as caixas selecionadas para o seu destino, ou seja, para a esteira de saída. Então a gente já pode então estabelecer a partir dessa descrição as ações e os estados do meu sistema. Então eu tenho aqui as ações, aqui os estados, onde eu tenho ações como empurrar, né, a caixa que está na esteira, que conduz a caixa, tanto pequena como grande, para uma determinada posição. Se no caso for uma caixa pequena, eu tenho o pistão 2 fazendo essa função, e no caso que for uma caixa grande, o pistão 3 vai fazer essa operação. E aí eu tenho, né, que recuar os pistões, né, para poder fazer isso daí. Então tem aqui a parte de várias ações nesse sentido, além de ligar e desligar. Nos estados, eu vou ter estado de início do ciclo, né, pistão acionado, 1, 2 ou 3, né, que eu vou mudar aqui, estado de ligado e desligado. Então essas vão ser as ações, né, e os estados que eu tenho do meu sistema. O primeiro nível de abstração, então, tá, eu tenho aqui então o início do ciclo, tem uma ação que é empurrar a caixa grande ou pequena, né, com o pistão 1. A partir que eu empurrei essa caixa aí para uma determinada posição, o pistão 1, né, está acionado para recuar. Então ele está acionado, eu vou fazer a recuo dele, que é uma outra ação. Com o pistão 1 recuado, eu vou empurrar a caixa grande com o pistão 3 para a esteira de saída da caixa grande,
e vou empurrar a caixa pequena, né, com o pistão 2 para a esteira de saída da caixa pequena. Tá? Aí eu vou ter aqui que o pistão responsável 2 ou 3 vai estar acionado e faço o recuo então desse pistão, tanto com o 2, se for o caso de estar com a caixa pequena, como o 3 que está relacionado com a caixa grande. Então dá para ver então que dependendo da caixa, a sequência ela é a mesma. Então ela só vai depender da caixa, se for grande ou pequena aí. Tá? Daí eu posso pular então para um outro nível de abstração. Né? Se nesse caso aí, o próximo nível de abstração meu, que é o segundo nível de abstração, eu separo então por tipo de caixa. Então aqui, ó, então aqui eu vou ter nessa sequência que está aqui para a caixa grande e nessa sequência que está aqui para a caixa pequena. Então as duas são iguais, agora só que eu estou separando então quem que é a caixa grande e a caixa pequena. Tá? E mesmo assim ainda não cheguei nesse. Eu poderia até colocar alguns sinalizadores ou sensores para fazer essa escolha no meu SLP, mas no momento eu só estou tratando mesmo com a sequência, né? E eu tenho duas sequências possíveis, uma é quando chega a caixa pequena, outra é quando chega a caixa grande. Daí, né, para um terceiro nível de abstração, né, eu posso colocar aqui umas condições iniciais aqui, ó, que pode estar vindo de outro local, censurado por vários elementos. Por exemplo, todos os pistões estão recuados, então eu tenho um fim de curso em todos os pistões indicando que ele está recuado. Então se isso acontecer, eu tenho aqui então uma marca que vai permitir, quando eu apertar o botão de início do ciclo aqui, por exemplo, né, o início do ciclo automático, que ele entre aqui no início de ciclo, que era até onde a gente tinha colocado lá, né, para fazer o funcionamento. Então tem essa dinâmica, né? E a partir daí eu vou trabalhar, né? Se eu vou identificar se a minha caixa vai ser grande ou pequena. Nesse caso aqui, por exemplo, se é uma caixa grande que vai ser colocada, vai chegar lá, então isso vai ser identificado através de um sensor. Essa transição está habilitada a disparar, ou seja, empurrar o pistão 1 para a esteira da caixa grande, tá? Então com o pistão acionado aí, chegou, né, no fim de curso total dele, aí eu recuo, né, esse pistão, recuei esse pistão, né, ele está recuado que está aqui, então já isso aqui tinha sido disparado, né, então lembrando que isso aqui tinha sido disparado, aí quando dispara na dinâmica ele sai daqui, né, e vem para cá. Agora quando eu disparo essa transição aqui, que é a transição T2 aqui, tá, eu tenho então a saída da marca dessa posição que está aqui, e a marca vem para essa posição aqui, né. Daí, se ele alcançou a posição 3, né, ou seja, onde tem a esteira para a caixa grande posicionada, eu vou acionar então o pistão 3, que é para caixas grandes, né, e vou empurrá-lo, né, para a esteira de saída de caixas grandes. Tá? Com o pistão 3 acionado, né, e o sensor de avanço de que todo o pistão foi acionado para frente, tá? É feita aqui a ação de recuar então o pistão 3. Então, quer dizer, lembrando que já teve a ação de disparo aqui, que colocou nessa posição a marca. Agora, quando ela voltou, estou aqui com o sensor aqui, então nessa posição, eu habilito a transição T4. Essa transição T4 então é habilitada, as marcas saem desses places aqui, e ela volta para o início de ciclo, esperando ser identificada em uma caixa grande ou uma caixa pequena. Agora, no caso, se foi encontrado uma caixa pequena, né, está em uma caixa pequena, eu disparo essa transição T5 aqui, que vai colocar a minha marca aqui nessa posição, ou seja, né, essas marcas saem daqui. Bom, nesse caso aqui, quando é do sensor, ela sai momentaneamente, aqui ela sai momentaneamente, depois ela pode até voltar aqui, se ela tiver ainda, mas com o pistão acionado, a caixa pequena não vai estar mais lá. Então daí eu venho aqui, tenho essa transição habilitada, que seja recuar o pistão 1, recuo o pistão 1, então ela é disparada, essa transição aí, tirando a marca daqui e colocando aqui. E, né, espero que chegar na posição de saída 2, né, da esteira, ou seja, na esteira de caixas pequenas, tá, que o sensor vai me indicar isso daí. Esse sensor vai indicar que chegou nessa posição da esteira, e aí eu vou acionar, né, habilitar essa transição T7, que é de empurrar a caixa pequena com o pistão 2. Tá? Na hora que eu tenho essas duas marcas aqui, né? Tem essas duas marcas.
eu habilito essa transição T7, então, a partir que eu habilitei essa transição T7, eu vou ter uma marca disparada para cá, colocada para cá, e retirada, né, as marcas anteriores, de acordo com a dinâmica da rede de Petri. A caixa, então, tá, o sensor, que seria o sensor do pistão 2 totalmente avançado, ou seja, empurrou a caixa, tá? Tem esse sinal que está aqui, aí eu habilito a T3, eu volto então com o meu token aqui para o início, e aí estou preparado para a chegada da próxima caixa, tanto ela podendo ser grande ou pequena. Então a partir daí eu tenho esse funcionamento, e esse já é o meu terceiro nível de abstração. Nesse nível de abstração, então dá para eu já começar a preparar a minha lista de I/O. Então eu tenho aqui uma quantidade de entradas, né, que são estabelecidas aí, e saídas. Então dá para ver aqui que eu tenho aqui um sensor, que eu tenho, como chega na esteira principal, chega a caixa grande ou pequena, eu tenho que ter um sensor que vai identificar se é uma caixa grande ou se é uma caixa pequena. Então são dois tipos de sensores, 2 bits dá conta de fazer isso. Então aqui tem 2 bits para fazer isso. Um sensor que o pistão tá recuado, né? Um sensor que o pistão 1 está na posição 2, um outro sensor que o pistão 1 está na posição 3. Então é um pistão que eu tenho ali 3 pontos, né, de sinalização, e o êmbolo vai me dizer se eu estou na posição 2 ou na posição 3. Um sensor que diz que o pistão 2 está recuado, tá? E outro que diz que ele está avançado. Um sensor que diz que o pistão 3 está recuado, e um sensor que diz que ele está avançado. Botões liga e desliga. Botões liga e desliga. Então essas seriam primeiramente, né, inicialmente as minhas entradas aí que eu consegui identificar fazendo aquela modelagem já naquele terceiro nível de abstração. As saídas, então, estou colocando as saídas aqui, o acionamento do pistão 1 até a posição 2, acionamento do pistão 1 até a posição 3, e acionamento do pistão 2 e acionamento do pistão 3. Tá? Isso nesse caso aqui, eu estou considerando que esses pistões são retorno por mola, ou seja, se eu tirar esse acionamento que está aqui, né, essa energia que está para acionar esse pistão aqui até ou cada um desses pistões até qualquer uma dessas posições, se eu tirar essa energia, ele retorna para a posição inicial. Então, num quarto nível de abstração, quando eu coloco, então, determino minhas entradas e saídas, então eu posso substituí-la aqui, né, ou colocar, ou simplesmente acrescentar aqui na descrição do meu modelo, né, esses pontos de entrada e saída, né? Então tem aqui as entradas, saídas, né? E daí, né, nesse caso aqui está aqui, eu ainda tirei algumas descrições, mas para não ficar tão poluído assim o desenho, né? Então, mas pode ser feito tudo em cima daquele nível 3 de abstração e deixando as mesmas anotações, mesmos labels que tenho lá colocado anteriormente. Aqui eu dei uma melhorada só para não ficar muito poluído aqui, para a gente entender mais fácil como vai funcionar. Então, esse aqui é o botão de liga. Assim que eu aciono esse botão de liga que está aqui, então aparece uma marca aqui. Aparecendo essa marca aqui, essa transição T9 então vai estar disponível ou habilitada para disparar. Então nessa hora que ela dispara, né, eu tiro a marca que está nessa posição, tiro a marca que está nessa posição que está aqui, e coloco uma marca nessa posição. Se os meus sensores, se os meus atuadores, né, o pistão 1, pistão 2 ou pistão 3, eles estão recuados, eu tenho uma sinalização de pistão 1, pistão 2 e pistão 3 recuados aqui, e aí vai aparecer uma marca, né, nesse ponto que está aqui. Essa marca aqui vai permitir com que eu possa disparar a transição T1 como a transição T5. Tá? Tudo vai depender então se vai chegar aqui uma caixa grande ou uma caixa pequena, então, que são os sensores que estão me sinalizando isso daí. Então se chegar, por exemplo, uma caixa pequena, vai aparecer uma marca nessa posição aqui, porque devido ao sensor estar indicando isso. Tá? E aí eu vou permitir que eu possa habilitar essa marca, essa transição. E notem que, né, como esse aqui é um arco negado, ó, que está relacionado com essa caixa grande, o sensor de caixa grande aqui, tá? Para habilitar essa transição então aqui, eu preciso não ter marca aqui. Ou seja, eu identifiquei que é uma caixa pequena mesmo. Tá? Então não tem a marca aqui. E vice-versa, né? Se fosse fazer o contrário, né? Isso também estaria aqui para fazer o acionamento dessa transição T1. Nesse caso, então, eu tenho todas as condições para o disparo dessa transição T5. Por quê? Porque eu tenho aqui o token nessa posição aqui, está aqui. Tenho nessa posição, está aqui. Não tenho esse token, que essa arco negado está dizendo isso aqui. E tenho aqui dizendo que tem a caixa pequena. Daí, tá?
no disparo dessa transição, está habilitado. Tá? O que vai acontecer? Eu vou tirar as marcas dessas outras posições, tiro essas marcas dessas posições e coloco uma marca aqui. Então essa vai ser a dinâmica que a gente tem, essa dinâmica que a gente tem na rede de Petri. O pistão foi acionado, então ele vai ser acionado até a posição 2, onde tem a esteira de caixas pequena, né? Então aí o pistão 2 preparado para empurrar isso aí para a esteira de caixas pequena. Então o pistão é acionado até essa posição é detectada, então detectei aqui. Isso habilita essa transição T6 aqui, ou seja, tá? Chegou nessa posição, a caixa foi empurrada até lá, eu faço o que? Disparo essa transição T6, na hora que eu disparei essa transição T6 que está aqui, sai essa marca daqui, sai essa marca daqui, e aí eu venho, coloco uma marca aqui, ou seja, que o pistão 1 está recuado, e eu tenho aqui um sensor de confirmação de o pistão que chegou no fim de curso dele de recuar, né, para poder empurrar, senão eu vou empurrar tanto a caixa como o pistão todo naquela posição. Poderia ser uma opção também, mas nesse caso a gente espera ele recuar. Recuou, o pistão está recuado, tá? E eu tenho um sensor indicando que a caixa está na posição correta, está habilitado a disparar a transição T7. Nesse caso, na hora que dispara essa transição T7, eu retiro essas marcas na minha dinâmica de funcionamento da rede de Petri, tá? E ativo esse estado aqui, que é o estado do pistão 2 acionado, tá? E ele vai ficar acionado até eu ter o sensor dizendo que ele chegou no fim de curso dele, de pistão totalmente acionado. Daí, nesse caso, ele chegou nesse fim de curso, eu consigo então habilitar o disparo da transição T8 e, né, disparo na transição T8, tá? As marcas são retiradas daqui e voltam para o início, tá? Onde vai estar esperando então agora aqui. Novamente, se eu vou ter com os pistões todos recuados, pistão 1, pistão 2, pistão 3, fiz todas essas operações para acionar e recuar. A próxima sequência aqui, ou seja, se vai chegar uma caixa, né, grande ou uma caixa pequena. Chegando uma caixa grande, tá? E não tendo essa caixa pequena que está aqui, porque isso aqui é um arco negado, então eu consigo habilitar o disparo da transição T1, tá? E aí eu venho então para cá, né, disparo dessa transição. Aí todas as marcas anteriores são retiradas, né? Então retiro todas as marcas anteriores que estão aí. E aqui tem que ficar sem a marca mesmo. E assim por diante, continuando, né? Vou chegar até o fim, até um ponto que eu volto de novo para o início do ciclo e espero a próxima caixa. E o meu sistema fica em ciclo. A partir daquele modelo onde a gente colocou as entradas e saídas, então se eu pegar lá diretamente cada uma das transições, está aqui a transição T9, T1, 2, 3, 4 e assim por diante, eu vou conseguir trabalhar, fazer a transformação daquele de rede Petri para transformação para o ladder. Então olhando aqui, né, eu tenho aqui o meu botão de liga, que é esse aqui, né, ele ativava então o flag, primeiro flag P1, para habilitar a próxima linha. Tá? Habilitando essa próxima linha que está aqui, né, eu vou ter aqui nesse caso aí o sensor indicando caixa pequena, o sensor indicando caixa grande, os pistões, os sensores indicando que os pistões estão recuados. Tá? Então nesse caso aqui, né, como eu lembro aqui do arco negado, aqui dizendo que era uma caixa pequena, não era uma caixa pequena, e aqui que é uma caixa grande, na hora que eu tenho que então a caixa grande chega, isso aqui faz para cá, aciona. Se os meus elementos aqui, pistões estão recuados, isso aqui fecha toda essa linha de contato que está aqui, onde eu vou pegar e acionar a caixa grande para a posição 3 da esteira. Então eu estou falando isso do outro lado, né, do primeiro, onde eu tenho a transição T1 alocada lá. E nesse caso aí, tá, a dinâmica da rede Petri, que seria então de onde eu estava ali com os sensores aqui, colocados na minha transição para disparar o flag, o próximo flag, eu vou tirar então esses tokens que estão aqui e colocar o token aqui, tá? Isso que dá essa dinâmica de que eu tenho que fazer o quê? Tem que resetar esse flag, né, que são os que estão anteriores aqui, ó, que estão anteriores, e seta o próximo flag, né, do meu sistema. Então aí essa linha então ela fica desabilitada, a próxima linha habilitada é essa linha aqui onde eu tenho o flag P2, tá? Olhando as condições que eu tenho aqui para saber se o pistão 1 foi enviado até ou alcançou a posição 3, tá? Se ele alcançou a posição 3 aqui, a próxima ação vai ser então de
resetar, né, o pistão 1 para fazer com que ele volte. Daí eu vou, sabendo que ele voltou, né, e que eu tenho ali a caixa posicionada, o sensor de caixa posicionada, tá? Que são essa linha que está ativa agora, essa não mais está ativa. Tá? Vai o que? Vai simplesmente acionar o pistão 3 até a posição, né, da esteira de caixas grandes, que seria essa. E a dinâmica está aqui da rede Petri. Eu reseto esse flag aqui, seto o próximo flag, que seria esse daqui, e continua então, né, agora com essa única linha aqui habilitada para funcionamento, e vai fazendo na sequência até que eu tenha aqui habilitado de novo o flag, né, relacionado com a parte inicial, que seria esse daqui, para habilitar essa linha aqui, né, ou esperar, né, a próxima linha para saber se vai fazer o próximo ciclo. Nesse caso agora aqui eu tenho o lado da caixa pequena, então tá vendo aqui, é onde eu tenho o lado da caixa pequena, ou seja, esse é o sensor que a caixa pequena chegou, e nesse caso aqui o sensor de que eu não tenho a caixa grande. Então é aquele lá onde eu habilito a transição T5, tá, onde todos os pistões estão recuados, né, e como eu tinha setado então na última linha do ladder anterior, né, no slide anterior, eu tinha setado isso daqui, ele está habilitado essa transição aqui, né, esperando então agora fazendo a ação para a caixa pequena, que vai seguir do mesmo jeito, né, onde eu faço aqui a ação de empurrar aqui, né, até a posição do pistão, o pistão 1 até a posição 2, onde está a esteira, localizada a esteira de caixas pequena, tá? E depois faço a parte de acionamento do pistão 2, utilizando aí, verificando as condições aí dos sensores, né, e do recuo do pistão 1, tá? Para que eu possa acionar o pistão 2 e empurrar a caixa pequena para a esteira de caixa pequena, que está na posição 2. Tá? E daí para frente, né, eu retorno o pistão 2, e volto para o início, setando aqui então de novo, né, o flag de início aqui para poder voltar o ciclo a funcionar. Tanto esperando esse aqui como, né, o próprio diagrama ladder da página anterior, né, do slide anterior, que pode tanto chegar aqui então uma caixa grande quanto chegar uma caixa pequena. Né? Então isso aqui é feito de forma linear, isso é vasculhado em loop direto. Né? Então eu posso colocar em qualquer posição isso aqui, mas eu sei que cada uma delas vai estar habilitada na sequência correta aqui, devido a essa dinâmica da rede Petri que a gente transporta para cá utilizando, né, os comandos de set e reset. Então esse foi o segundo exemplo, né, nessa segunda parte de exemplos de modelagem de rede Petri, né, e focando a parte de sistemas de automação e programação em ladder, e a gente consegue então a partir de agora, né, ter um processo onde eu consigo fazer essa transformação do modelo especificamente para o nosso próprio sistema de automação que a gente quer, o nosso CLP, né, nesse caso aí utilizando linguagem ladder. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Até a próxima.